A gente fala do apóstolo João e já pensa em amor, né? Mas e se eu te disser que essa história tem um começo um tanto barulhento? Hoje a gente vai descobrir o trovão que existia por trás do apóstolo do amor e é uma faceta dele que, olha, pode surpreender bastante. Quando se pensa em João, é quase automático vir essa frase na cabeça. Deus é amor. Parece que todo o legado dele, tudo que ele escreveu, gira em torno disso. E não é para menos. Ele foi o cara que mergulhou mais fundo que qualquer outro na essência do amor de Deus. Com os títulos desses, a gente logo imagina uma pessoa super calma, gentil, serena, né? Um pilar da igreja, claro, mas um pilar de tranquilidade, de afeto. Essa é a imagem clássica que a gente tem. Mas será que o filme todo é esse? Pois é aqui que o roteiro dá uma virada sensacional. E se essa imagem toda pacífica não for o quadro completo? E se por baixo dessa capa de apóstolo do amor existisse algo, digamos, bem mais explosivo? E a pista para desvendar esse mistério está num apelido. Um apelido dado por ninguém menos que o próprio Jesus. E a gente sabe que quando Jesus dava um apelido, tinha um motivo e um motivo forte. O que ele escolheu para os irmãos João e Tiago é, no mínimo, muito revelador. Boanerges, que traduzindo significa filhos do trovão. Vamos só parar um segundo para absorver isso? Não era filhos da brisa ou filhos da calmaria, era trovão? Isso bate de frente com toda a imagem que a gente construiu dele, né? Exatamente. Jesus não dava apelidos do nada. Esse nome tinha que refletir alguma coisa muito real sobre o jeito deles. Então a pergunta de $1 milhão é: o que será que João e o irmão dele fizeram para ganhar um título tão intenso assim? Ao que tudo indica, o jovem João não tinha nada daquela figura serena que os escritos dele mais tarde sugerem. Muito pelo contrário. Pensa num cara que era pura paixão, puro fervor e, pelo visto, tinha um pavio bem curto, um zelo enorme, mas que ainda não estava lapidado. E aqui tá a prova. Tá aqui a energia de um filho do trovão em ação. Uma reação extrema, impaciente, totalmente desproporcional. O pessoal não quis ouvir Jesus e a solução dele era o quê? Fogo do céu. O zelo por Jesus era real, mas a sabedoria, essa ainda estava em construção. Então, o ponto central é este. A paixão de João por Jesus era genuína desde o começo, sem dúvida. O problema não era a falta de devoção, mas o jeito que essa devoção aparecia. Era um fogo que precisava ser, controlado, direcionado para a coisa certa. Essa é a grande questão na jornada do João. E a resposta para isso é simplesmente o coração de tudo que ele ensinou depois. Essa transformação é, fácil, uma das mais radicais que a gente vê em todo o Novo Testamento. Essa mudança toda não aconteceu num curso de fim de semana, nem lendo um manual. Aconteceu na convivência diária, andando junto, observando de perto e absorvendo o caráter daquele que ele estava seguindo. Foi no dia a dia. João, junto com Pedro e Tiago, tinham acesso, digamos, VIP. Ele viu coisas que os outros discípulos não viram. Ele esteve lá nos momentos de maior glória e também nos de maior agonia. E cada um desses momentos foi como uma ferramenta moldando o caráter dele, refinando aquele fogo bruto. De todos esses momentos marcantes, um deles se destaca. Um que foi o catalisador final da transformação. Foi o momento em que toda a conversa sobre amor virou uma realidade palpável, avassaladora. Pensa na cena. No meio da agonia mais profunda que um ser humano pode sentir, Jesus se preocupa com o futuro de sua mãe. E ele confia essa missão a quem? A João. Naquele instante, João não recebeu só uma tarefa. Ele teve uma alma magna, ao vivo, sobre o que é o amor que se sacrifica. E esse detalhe aqui é fundamental. Enquanto os outros correram, se esconderam ou olharam de longe, João ficou. Ele não só ouviu falar do sacrifício de Jesus, ele assistiu de camarote. Ele viu, ouviu e sentiu tudo bem de perto. Lembra daquele fogo todo? Aquela vontade de consumir os samaritanos? Pois é, aquele fogo foi totalmente redefinido pelo amor sacrificial que ele viu na cruz. A energia dele não sumiu, entende? Ela foi transformada, foi recalibrada. E o resultado dessa transformação definiu completamente o ministério e os escritos dele. Ele não ficou menos intenso ou menos apaixonado. A paixão dele só encontrou um novo e muito mais poderoso foco. A gente consegue perceber como os temas fazem eco com a experiência dele.
É o amor que se dá, o amor que é um mandamento, a própria identidade de Deus sendo o amor e essa ligação que não dá para quebrar entre amar a Deus e amar as pessoas. Isso não é filosofia, gente, é testemunho puro. E essa é a grande sacada. Os escritos de João são tão poderosos porque não são teoria de livro. Eles nasceram de uma experiência de transformação real, na pele. Ele literalmente passou de querer invocar fogo que desce do céu para explicar sobre o amor que desceu do céu. A lição aqui pra gente é que aquele temperamento forte do João não era um defeito que precisava ser arrancado, era uma energia bruta que precisava ser santificada. O trovão não foi silenciado, ele foi afinado para se tornar a trilha sonora da maior mensagem de todas, a do amor. E essa é a pergunta que a história de João deixa no ar. Sabe aquelas nossas paixões, aqueles impulsos, aquela intensidade que às vezes a gente acha que é um problema? E se tudo isso for, na verdade, só matéria-prima para algo extraordinário, só esperando para ser moldada pela experiência do amor verdadeiro? Fica aí a reflexão.